A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Palavra, Vida e Edificação. Título do volume 6, O Enviado de Deus. Autor Pedro Dong. Semana 2, a multiplicação de pães e peixes. Quinta-feira, compadecer-se das multidões. Ler com oração. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus capítulo 9, versículo 35. Ainda no capítulo 6 de João, vemos numerosa multidão seguindo Jesus para obter cura. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Versículo 2. Isso mostra que a humanidade está doente. As pessoas ocupam-se dos afazeres diários, trabalhando para garantir seu futuro e o da família. E tudo parece estar normal. Mas quando saímos às ruas para orar pelas pessoas, vemos como estão carentes e precisam de cura, cuidado e salvação. Na época de Jesus não era diferente. Ele se preocupava com a humanidade. Por isso não ficava em uma escola ensinando discípulos. Antes, ia às ruas, percorria cidades e povoados, pregava o evangelho do reino e curava toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus capítulo 9, versículo 35. O evangelho do reino visa estabelecer o governo de Deus na vida das pessoas. Essa é a nossa missão. Não pregamos apenas o evangelho que livra as pessoas do inferno para levá-las a Deus, mas o evangelho que traz o encabeçamento de Cristo sobre suas vidas, curando as enfermidades emocionais e espirituais. Como Jesus, ao ver a condição da humanidade, precisamos compadecer-nos dela. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Mateus capítulo 9, versículo 36. Muitos ainda não foram alcançados pelo evangelho do reino, e há muito o que fazer. Nas ruas a necessidade é grande e há poucos trabalhadores. Versículos 37 a 38. Diante desse cenário, o Senhor revelou ao irmão Dong Yulan a necessidade de usar colportores. E em 2017, fomos agraciados com a colportagem dinâmica. Hoje temos mais de 500 colportores trabalhando todos os dias. Além disso, há irmãos atuando como colportores em tempo parcial nas igrejas. Querido leitor, as pessoas estão doentes e precisam do evangelho do reino. Pondere diante do Senhor e consagre um tempo para fazer o CEAP, Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho, ou ir ao PAC, Posto Avançado de Colportores, aprendendo a ser um trabalhador em sua seara. Não é preciso abandonar seu emprego, basta separar algum tempo para cooperar com Deus. Após atravessar o mar da Galileia, Jesus subiu ao monte. João 6, versículo 3. Isso é muito significativo, pois indica que a comida que de fato satisfaz não está no mar, mas no monte. Por essa razão, o apóstolo João quer levar-nos para o alto. Elevemos nossos olhos da esfera terrena para os céus. No alto está o pão que satisfaz. Continuando no capítulo 6 de João. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Versículo 4. O Senhor Jesus é o Cordeiro Pascal, que foi imolado e efetuou a eterna redenção por nós. Antes, nossa vida estava cheia de fermento, o qual simboliza tanto o pecado como os ensinamentos religiosos, que não produzem vida. Cristo, entretanto, foi imolado e lançamos fora o velho fermento, como Paulo nos ensina na primeira epístola aos Coríntios. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo
nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Capítulo 5, versículo 7. Vivamos uma vida de pães asmos, com um coração puro para com o Senhor e livres de maldade. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Versículo 8. Andamos na luz e fazemos tudo com sinceridade e verdade. Provavelmente a multidão seguiu Jesus para permanecer com ele nos dias que passaria naquele local, pois sabiam que ele subiria até Jerusalém para a Páscoa. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. João, capítulo 6, versículos 5 a 6. Jesus fez essa pergunta a Filipe, que era de Betsaida, capítulo 1, versículo 44, cidade localizada nas redondezas. Filipe certamente saberia onde conseguir pão. Jesus queria experimentá-lo, pois sabia o que estava para fazer, e Filipe tinha sido um dos primeiros a ser chamados para segui-lo. Com esse episódio, o Senhor queria mostrar aos discípulos que o reino dos céus não segue a lógica humana. Ele sempre pode operar algo sobrenatural. Por isso, se alguém ainda vive a vida da igreja segundo a lógica humana, quando surgir uma multidão de 5.000 homens, não saberá como alimentá-la. Não somos um grupo de religiosos na terra, mas somos cidadãos do reino dos céus, onde não há limitação humana. O reino dos céus tem um rei que pode atender qualquer necessidade. Por isso, não nos conformemos com a estrutura religiosa vigente, que faz tudo segundo o pensamento cartesiano, até mesmo o serviço ao Senhor. Se insistirmos nisso, nunca veremos o sobrenatural. A lição que Jesus quis ensinar aos discípulos era que não se restringissem à lógica humana, porque com ele é sempre possível realizar coisas além do natural e terreno. Escreva a frase que mais tocou o seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.